E para conversar com a gente sobre isso, está aqui no Zoom com a gente o Bruno Tomás Michels, que é estudante de medicina, a Caroline Romero, também estudante de medicina, a Norma Barbosa Novaes Marques, que é professora de medicina, e a Cristiane Spadácio, também professora da Faceres. Os 4 estão aqui comigo, agradeço a presença de todos e quero ver quem começa a falar aí para explicar como surgiu essa ideia de levar conhecimento sobre a Covid por meio de podcasts e, inclusive, esse nome, Doutor Capivara. Quem começa? Acho que eu posso começar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Essa ideia, então, do podcast, ele veio num momento, né, desse contexto da pandemia, em que os alunos precisavam de um tipo de avaliação, né, à distância, e a gente idealizou, né, esse projeto junto com os alunos do terceiro ano médico, né, em que eles iriam produzir, então, a partir do conhecimento científico que eles têm nas disciplinas, que a gente chama de atividades práticas, conteúdo que poderia ser publicizado via podcast. Né? Então, seria unir, né, esses dois mundos, né? O mundo do conhecimento científico, né, que os alunos produzem nas disciplinas, com a necessidade que a gente tem de informação de qualidade e com base em evidências científicas, nesse contexto da pandemia, né? A gente vê muita fake news, inclusive, sendo produzida. Então, nesse casamento é que surge esse projeto com os alunos, né? E eu acho que, de maneira geral, e rápida e concisa, essa foi a ideia. Nasceu dentro de uma disciplina na FACES. Que bacana, essa doutora Cristina Spadácio explicando aí como surgiu. Perguntar para a doutora Norma agora. Doutora, como a doutora Cristina falou, a questão de fake news, né? Eu queria que a senhora reforçasse a importância de se combater sem trégua as fake news, não só em relação à Covid, claro, um assunto de saúde pública, mas em termos gerais, a gente vê muita fake news sobre tudo. Queria que a senhora reforçasse aí, principalmente em relação à saúde pública, que envolve a vida das pessoas, né? Sim, nós estamos nessa discussão, né, há muito tempo sobre fake news, e nesse sentido, o projeto do programa Doutor Capivara funciona como um mecanismo de enfrentamento desse problema das fake news, porque nós temos informações, que não são verdadeiras, que não são fidedignas, e os alunos estudam por meio de artigos, por meio de orientação dos professores, e levam informação fidedigna para a população. É uma forma de a escola médica colaborar para a formação da educação em saúde. Ter conhecimento sobre saúde é um direito da população. E o que a população tem recebido, em grande parte, são notícias errôneas, equivocadas, não comprovadas cientificamente. Então, esse projeto colabora também para isso, entre outros aspectos, para que a população veja o conhecimento científico de uma forma adequada, que a informação chegue de uma forma bem popular, que é um podcast, né? A gente foi criado um canal, Doutor Capivara, então as pessoas têm acesso a essa informação de uma forma mais tranquila, com uma linguagem, o trabalho dos alunos foi pensado com uma linguagem bastante adequada para que a população compreenda os termos científicos que são utilizados ali e que isso possa ser popularizado. Então, por exemplo, num podcast que eles produziram, eles falaram sobre higiene do sono, né? Mas esse termo higiene do sono não é muito conhecido pela população. Então, como é que esse conhecimento vai chegar? Por meio de algumas nomenclaturas mais simples, como o horário de dormir, qual horário de dormir, qual é o tempo mais adequado. Então, a informação científica chega para a população de forma mais adequada. E, de maneira geral, isso contribui para que noções equivocadas não científicas cheguem até a população, ou que, pelo menos, elas sejam desacreditadas. Muito bom. Quero ouvir agora dos estudantes, os futuros médicos aí, como é que vocês encararam esse desafio, né? Fazendo um curso de medicina, de repente ter que fazer um trabalho aí que, vamos dizer, de comunicação social. Houve estranhamento no começo, se acostumaram,
se deram bem com o estúdio? Como é que vocês encararam esse desafio? No início ficou aquela tensão de, primeiro que era uma avaliação, então a gente ficou naquela tensão de como fazer esse podcast, né? E ninguém nunca tinha feito um podcast antes, mas só que a gente foi muito bem orientado, a gente sempre teve doutores nos orientando para a gente levar a informação verídica mesmo para a população. E com o decorrer de todo o processo, a gente foi pegando gosto pela criação do podcast, a gente foi escutando mais podcasts, e isso motivou a gente a ampliar essa avaliação e fazer disso um programa, um projeto. Tanto é que a gente está aqui hoje falando dessa nossa jornada. E a gente pegou realmente um amor por fazer o podcast. Legal. Deixa eu ouvir a Carol Romero sobre isso. Carol, e aí completando, como que vocês definem os temas? São vocês, são os professores? Tem reuniões aí de pauta? Como que é a decisão sobre os temas? Os primeiros temas, eles foram pré-definidos, porque como foi feito em forma de avaliação, as professoras mandaram eles prontos para a gente. Mas agora a gente tem um grupo de trabalho e a gente conversa todo dia e nós temos reuniões. Por enquanto, as reuniões estão sendo praticamente quinzenais e lá a gente discute os temas, os futuros projetos, o que dá para fazer mais, o que assim, tem muita ideia, porque é um projeto muito bacana. Então, assim, agora a gente vai começar com uma oficina, até a gente estava falando essa semana para gravar sobre mais temas, daí as professoras trazem para a gente, vamos gravar sobre alimentação, vamos gravar sobre, né, e aí sobre alimentação no Covid. Então, assim, as professoras trazem, a gente leva, e aí a gente discute nesse grupo de trabalho e estamos prontos para produzir mais. Que bacana. Passar para as professoras doutoras. Professoras, onde os podcasts são divulgados e quais são os temas abordados? Vocês falaram superficialmente, parece que começou com informações a respeito da Covid, do SARS-CoV-2, mas aí já abriu um leque, né? Porque, imagina, informação sobre saúde é o que não falta. Acho que ligar o microfone. Obrigada. Sobre a divulgação, né, a gente buscou fazer algumas parcerias, né, com algumas rádios que já são, né, que a gente já tem um contato aí para divulgação. Os alunos tomaram a iniciativa de divulgar também via Spotify. Então, eles criaram um projeto para construir na plataforma Spotify esse lugar do Doutor Capivara. Então, é lá que estão sendo também divulgados. Nos sites, via WhatsApp, então várias formas de comunicação, para chegar mesmo, para que essa informação possa chegar até a população, né? Em princípio, nós estamos trabalhando com temas relacionados à Covid, né? Mas muito a gente também busca informação, né? A nossa base de conteúdo é aquilo que a população, profissionais de saúde demandam enquanto informação é necessária. Então, a Norma quiser complementar também. Passar para a doutora Norma, que acho que a tela da doutora, que não sei se foi só aqui para mim, a tela da doutora deu uma travadinha aí, vamos ver se a gente resolve. Doutora Norma, aí eu peço para a senhora falar disso também e pergunto se essa atividade, enfim, essa atividade entra agora definitivamente como uma grade no curso de medicina, se isso veio para ficar. Sim. O início do projeto, como a professora Cristiane colocou, foi restrito a uma turma, né?
mas as expectativas foram além do que todos imaginavam. Os alunos fizeram trabalhos de excelência, então por isso que tomou essa proporção. A ideia não era criar inicialmente um canal, uma série de podcasts, era uma divulgação mais simples, mas pela qualidade do trabalho que os alunos fizeram, nós resolvemos expandir. E agora as próximas turmas vão continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Então o Bruno e a Carol já passaram pela experiência e agora eles deram um curso de produção de podcasts para os alunos que vão realizar a atividade agora. Depois eles vão abrir para a faculdade toda. Então a gente está abrindo esse leque de possibilidades. Então veio para ficar realmente, né? O podcast está por aí, ele veio para ficar também. Nós adotamos esse instrumento de comunicação para levar a informação à população. Então, realmente, ele veio para ficar, né? Para a disciplina, que foi realizada no primeiro momento, mas expandir para outras possibilidades também. Essa é uma característica da instituição de ensino superior, é a chamada extensão universitária. Levar o conhecimento acadêmico, produzido, visto na instituição, para estender para a população. E essa é uma das formas, então, que nós encontramos de levar esse conhecimento e, com certeza, veio para ficar. Sem dúvida nenhuma, é um meio e tanto de tirar aí o conhecimento da academia e trazer, dar sua contribuição para a comunidade. Perguntar para o Bruno e para a Carol, vocês têm estúdio? Como que vocês têm feito essas gravações? Não, é completamente amador. A nossa gravação foi até pelo próprio gravador do celular. A gente cuidava, claro, para ter um ambiente bem silencioso, para não ficar em contato direto o ar do pulmão indo para o microfone. Mas a gente realmente foi um processo mais amador que a gente foi aprendendo durante o desenvolvimento. Muito bom. Quer falar, Carol, alguma coisa? Foi, assim, a gente foi aprendendo tudo, ninguém fazia a menor ideia de como fazer um podcast. Então, a gente utilizou o gravador do celular mesmo no começo, tomando todos os cuidados para não ter os ruídos, igual o Bruno falou. Mas eu tenho que parabenizar o Bruno, ele é um excelente editor. Então, assim, o resultado ficou bem legal. Depois que ele editou, foi o toque final do podcast. E outra coisa, vocês fazem um roteiro e leem ou vai falando do conhecimento que vocês adquiriram ao longo do curso? Não, é feito um roteiro. A gente utilizou os artigos científicos que as professoras indicaram e aí a gente selecionou as informações mais importantes. E depois a gente fez um roteiro de como passar aquela informação para o público numa linguagem mais fácil de entender, porque num artigo científico, né, é uma linguagem mais médica, então a gente passou para uma linguagem mais coloquial. O importante era que o público entendesse a informação que estava sendo passada. Muito bom, já vou indicar vocês. Claro, fica à vontade. Eu ia falar que eu vou indicar vocês lá para o meu colega Rodrigo Carraro, da Rádio CBN, para ele abrir espaço lá para divulgar esses podcasts dentro da programação da Rádio CBN aí. Mas fica à vontade, podem falar o que vocês quiserem agora aí. Eu ia complementar a fala do Bruno e da Carol, porque eles falam que é amador, mas é um trabalho muito bom que a gente não chama de amador, não. Tem estilo profissional, é muito bem realizado, né? Como estamos nesse momento de pandemia, eles estão gravando em casa, né? Mas eles se organizam e o trabalho fica muito bom. Mas para as próximas etapas, quando a gente tiver condição de voltar para o ensino presencial, a Faceres tem um estúdio, né, que trabalha com a TV Faceres, então a gente vai organizar para gravar com acústica adequada, instrumentação toda adequada, vai ficar mais adequado ainda. Mas o que eles fazem hoje não deixa a desejar em relação ao que a gente vê de podcasts por aí. Eles tiraram esse amador e tornaram bem profissional mesmo. É de alto nível os podcasts dele. Mas eu entendi o amador que ele quis dizer, é aquele feito ali na raça, né, com o celular, o resultado é profissional, lógico, inclusive os equipamentos que a gente tem hoje em casa dão de 10 a 0 no que era profissional há 20 anos. Quero perguntar se isso pode migrar um projeto para a TV, inclusive colocando a TV Câmara aí à disposição para divulgar esse trabalho, levar à comunidade conhecimento científico.
Nossa, sem dúvida nenhuma, é um desafio e tanto. O Bruno e a Caroline têm outros grupos, e outros alunos, é um grupo grande, né, de professores, alunos, pessoal técnico administrativo, e já havíamos pensado nessa possibilidade de produção de vídeos para o YouTube. Então, agradecemos o convite e com certeza já vamos nos organizar para atender, sim. Vai ser uma honra para nós trabalhar junto com a TV Câmara. Nossa, Muito bom, a honra é nossa. Querem falar mais alguma coisa, alguma pergunta que talvez eu não tenha feito, algo que vocês queiram falar que não foi abordado? Fica à vontade, o espaço é de vocês, falem o que quiserem. Falar sobre por que Dr. Capivara, Bruno e Carol? Pode ser, é verdade. Eu perguntei no comecinho por que Dr. Capivara, até imagino, mas não responderam. O Dr. Capivara, acho que surgiu da necessidade também da gente ter um nome do nosso podcast. E como Rio Preto, todo mundo sabe que tem o símbolo da capivara, a Faceres também utiliza o símbolo da capivara. E a gente achou que seria legal, porque é um negócio nosso, é um negócio que a gente quer divulgar para mostrar que é da Faceres, para mostrar que vem de Rio Preto, que é uma iniciativa. Acho que surgiu dessa ideia da representatividade mesmo do símbolo que a capivara tem para nós. É o símbolo de Rio Preto, né, praticamente. Aí depois do calor, é a capivara. É isso, gente? Querem falar mais alguma coisa? A questão do público, vocês já têm uma ideia de quantas pessoas estão tendo acesso a isso? A audiência, o perfil das pessoas que ouvem esse podcast? Não, essa é a continuidade do nosso trabalho, né? Porque a extensão exige, né, para ser uma extensão universitária, é necessário que a gente perceba exatamente o que está acontecendo com a população. Então, qual o efeito disso? Os nossos estudos incluem futuramente divulgar mais esses podcasts, mas avaliar qual o efeito que isso trouxe. Houve mudança na postura, houve uma transformação nos conhecimentos das pessoas a partir disso, porque senão a escola médica não cumpre a função de transformação da realidade. A instituição se transforma com a extensão universitária, porque ela ouve as pessoas, então as necessidades das pessoas são atendidas, então a comunidade entra nos muros institucionais, mas também é necessário promover essa transformação da sociedade. Então nós informamos. O que é que as pessoas fazem com essa informação? Isso é popularizado, realmente as pessoas começam a usar o conhecimento científico, é a próxima etapa do trabalho, é sistematizar e pesquisar a respeito dessa divulgação, do impacto que isso provoca na comunidade. Muito bom, gente. Quero agradecer ao Bruno Tomás Michels, estudante, a Caroline Romero, estudante, ambos aí futuros médicos e futuros jornalistas, quem sabe. A doutora Norma Barbosa Marques, professora do curso de medicina, e a doutora Cristiane Espadácio, que eu acho que ela acabou saindo, perdeu a conexão. Será que ela volta? Acho que não, né? Tá voltando aí? A doutora Cristiane voltando aí. Doutora, eu já estava me despedindo, mas abro a palavra para a senhora falar o que quiser. Não sei se a senhora acompanhou, acho que perdeu em algum momento aí a conexão, mas fica à vontade, pode falar o que quiser. Na verdade, sim, me desculpar por cair no meio da nossa entrevista, mas agradecer imensamente o convite, agradecer também a parceria dos colegas da Faceres que estão fazendo esse projeto acontecer, que a gente acredita muito. Muito obrigada, né? E que vocês escutem os nossos podcasts, né? Que eles cheguem até todo mundo, da população. Muito obrigada, viu? Muito bom. Eu acho que a senhora até perdeu, até lancei o desafio aí, como falaram que tem a TV Faceres, grava lá os videozinhos sobre saúde e a gente transmite aqui na TV Câmara para toda Rio Preto e região. Agradeço muito vocês, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, até logo. Muito obrigada. Obrigado ao Bruno, a Carolina, doutora Norma e doutora Cristiane Espadácio. Muito obrigado aí, obrigado a Faceres mais uma vez pela gentileza em nos ceder aí o espaço, os profissionais para estar falando aqui com a gente. É isso aí?